Vamos voltar a falar a respeito da guerra na Ucrânia. Temos um ponto importante aqui para tratar. Basicamente, a Rússia admitiu que estava brincando nas reuniões com os Estados Unidos, que estava somente tentando ganhar tempo, que o Putin não estava levando a sério. Moscou anuncia o início do diálogo respeitoso e novas negociações com os Estados Unidos. Ou seja, então o diálogo que vinha acontecendo até agora entre a Rússia, a Ucrânia e também os Estados Unidos não era um diálogo respeitoso, então não era uma negociação séria. Isso basicamente é o que a Rússia está admitindo aqui, o que não é nenhuma novidade, né? Nós inclusive já falamos sobre isso aqui no canal, que o Putin estava ganhando tempo, que o Putin se via ali em uma posição de vantagem, e por isso para ele não era bom parar a guerra nesse momento, ele quer parar quando ele tiver ainda mais vantagem ou quando ele estiver em posição aí inferior, que é bem pouco provável de acontecer. Dito isso, tudo que nós conversamos aqui nesse canal nos últimos dias, meio que a Rússia acaba admitindo, né? Quando diz que agora, já nos próximos dias, a Rússia vai começar um novo diálogo, agora sim um diálogo respeitoso. Então, até o momento, eles estavam sim fazendo o laranjudo de besta, né? A verdade é essa. Para bom entendedor, meia palavra basta. Aliás, eu sempre falo aqui, temos que traduzir, né? E interpretar quando se trata de Rússia. Tem aqui uma nota que traz um pouco mais de detalhes. Quero só antes pedir para você, por favor, deixar o like nesse vídeo, confirmar se você já está inscrito nesse canal. Sei que é fim de semana, todo mundo aí descansando. Vou tentar ser breve, não tomar muito tempo de vocês, tá? Feito o nosso trato, feito o nosso combinado, ó, o negociador do Kremlin, o Kirill Dmitriev, que é amigo íntimo do Putin, tá? Da família do Putin, anunciou no dia 6 de abril que novos contatos entre a Rússia e os Estados Unidos poderiam ocorrer já na próxima semana, já nessa semana que se aproxima. O Dmitriev disse em uma entrevista ao canal de TV 1, controlado pelo Estado da Rússia. Grande credibilidade, né? Tem tanta credibilidade quanto a extrema imprensa brasileira falando do Brasil, né? Ele expressou otimismo cauteloso sobre o compromisso diplomático renovado e enfatizou a importância de restaurar os laços bilaterais. Claro, o grande foco é restaurar as relações russo-americanas. Estou ocupado com isso há muito tempo, há muitos anos. O foco está na cooperação econômica e de investimento. Vemos o início de um diálogo respeitoso e bom, disse o Dmitriev. O anúncio veio então em meio aos esforços mais amplos da Rússia para se envolver novamente com o Ocidente, incluindo discussões sobre sanções e ativos congelados. Moscou quer que o Ocidente descongele alguns ativos que é para o Putin usar na Ucrânia. Olha a tática da Rússia. Eles querem que o Ocidente descongele alguns ativos que estão congelados, travados na Europa, principalmente por conta das sanções, para o Putin usar na Ucrânia. Bonito o discurso, né? Porém, nas regiões que ele mesmo destruiu e que agora ele está no controle. Controle parcial, mas está no controle. Então, realmente, o Putin tenta fazer todo mundo de otário. Não é possível. O Putin pensa que todo mundo é besta. O Dmitriev desempenhou um papel na diplomacia lá de Bakhmut, entre Moscou e também o Trump, quando foi eleito em 2016. Lembrando que em 2014 já a guerra na Ucrânia começava, né? Em 2014. Ele foi nomeado pelo Putin como seu representante para as relações econômicas externas. E esteve envolvido nas primeiras negociações entre a Rússia e os Estados Unidos, lá em Riad. Ou seja, aquela que deu aquela confusão toda que eu disse para vocês quando ele aparece entre o Lavrov, o Ushakov e ele, né? E o Dmitriev. Era para ser duas equipes, depois apareceu mais uma. Cada um trouxe um ponto que divergia em relação ao que o Putin realmente queria negociar com os americanos. Foi um caos danado aquela reunião. Eu falei com vocês sobre isso aqui nesse canal também. Acontece que agora a Rússia, quase quebrei o microfone, sem querer, querendo, admite, né? Então, que estava brincando até aqui, que as primeiras reuniões foram de brincadeira, foram para ganhar tempo e agora o diálogo sério, o diálogo respeitoso vai começar entre a Rússia
e os Estados Unidos. É bom que o Trump veja isso. É bom que o Trump assim também interprete, né? Pelo menos foi a interpretação que eu tive aqui vendo. Bom, agora eu vou começar o diálogo respeitoso. Ou seja, então não era antes respeitoso. Espero que que o Trump veja a palhaçada, né? Que o Pudinzão está fazendo brincando. A verdade é essa, brincando. Ganhando tempo aí, brincando de reunião, brincando de ir até a Arábia Saudita, deslocando equipes americanas, equipes ucranianas para ganhar tempo. Essa é a verdade. Bom, fico por aqui. Obrigado quem ficou até o final. Tamo junto. Valeu.